É maravilhoso, amém? Aleluia, amada igreja. Uma coisa que eu quero trazer aqui para essa mensagem. Aleluia, quem tem fé em Deus é um vencedor. Não é verdade? Quem tem fé em Deus, acredita no Senhor, é um vencedor. Tem alguém que tem fé aqui em Deus? Então eu quero dizer para você, você é um vencedor. Se você está aqui nesta noite, é porque você creu que Deus é na sua vida. Se você está aqui nesta noite, é porque você creu que o gigante que está na tua vida não é maior do que teu Deus. Porque talvez você não poderia estar aqui nesta noite. Talvez, aleluia, foi uma batalha para você estar aqui nesta noite. O Filisteu levantou contra a tua vida, mas você creu, aleluia, que Deus tem algo para você aqui nesta noite. Amada igreja, a palavra de Deus, aleluia, eu me lembro muito bem, não é a primeira vez que eu prego e falo, aleluia, sobre essa mensagem. Mas quando Deus, aleluia, Ele ordena, quando Deus, Ele pede, aleluia, nós temos que obedecer. Então aqui, amada igreja, a primeira coisa que eu quero destacar, aleluia, quero destacar sobre a palavra do Senhor, porque não existe nada melhor, aleluia, nós falar também desse homem Jessé. Nós sabemos que Jessé, aleluia, é pai, aleluia, de Obed, aleluia, a qual Jessé é pai de Davi e filho de Obed, a qual, aleluia, que Obed é filho de Ruth e Boaz. Amada igreja, uma coisa que sempre eu falo, Deus, aleluia, Ele revela as coisas muito tempo antes, aleluia, de ser realizado. Então quando Deus tem uma promessa, aleluia, numa vida de uma pessoa, pode passar uma geração, pode passar 2 gerações, mas as promessas de Deus, aleluia, elas se cumprem, não é verdade, igreja? Então nós observamos, amada igreja, que aqui nós observamos que a história, aleluia, de Jessé, nós lemos no capítulo de Ruth, capítulo 4, ali nós observamos, amada igreja, que Ruth ali gerou ali Obed, e de Obed, aleluia, gerou Jessé, e de Jessé gerou esse homem Davi, a qual nós vamos falar nesta noite. Quem é que não gosta, aleluia, de ouvir falar de Davi? Porque a palavra de Deus, amada igreja, diz, aleluia, antes de entrar no contexto, em Isaías, aleluia, 11 diz assim, ó, porque, versículo 1, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, frutificará. Então nós observamos, amada igreja, aleluia, que quando Deus, aleluia, vem falar, através do profeta Isaías, do tronco, aleluia, da raiz de Jessé, um renovo brotará. Eu quero dizer para você nesta noite, quem é esse renovo, amada igreja? Quem é esse renovo? É Jesus Cristo de Nazaré, amada igreja. Esse renovo, aleluia, Ele está comigo aqui nesta noite. Esse renovo que é Jesus Cristo, aleluia, Ele marcou um encontro com você. E hoje, aleluia, Ele quer selar as promessas que Ele fez na tua vida. O renovo está aqui, amada igreja. Passa a sentir a Jesus Cristo aí, tocando em teu coração. Então nós observamos, amada igreja, que ainda no livro de Atos, capítulo 13, e o versículo 22, assim, achei Davi, filho de Jessé, o homem segundo o meu coração, que fará a minha vontade. Aleluia. Deus está procurando pessoas, aleluia, que agem segundo o coração de Deus, para que seja obediente e faça a sua vontade. Aleluia, Deus achou esse homem. A palavra de Deus vai nos dizer também ainda, amada igreja, para nós entrar no contexto. Romanos 15, 12. E outra vez diz Isaías, uma raiz de Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios, ele colocará neles a sua esperança. Amém, igreja? E em quem você está colocando a sua esperança, amada igreja? Nós temos que colocar nossa esperança naquele, aleluia, que pagou um alto preço na minha vida e na tua vida. Hoje nós estamos reunidos aqui, amada igreja, com um lugar abençoado. Mas nós estamos aqui, amada igreja, para lembrar, aleluia, daquilo que Ele fez na minha vida e na tua vida. E não foi em vão, amada igreja. E você está aqui nesta noite. Eu quero dizer para você, eu não sei aonde você está depositando a tua esperança, mas eu quero dizer para você, a tua esperança está no Senhor Jesus Cristo de Nazaré, amada igreja. É nele que está a nossa esperança. Às vezes, aleluia,
Mas não espera do homem, espera somente em Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Aí, amada igreja, agora que nós vamos entrar na história, eu gosto, aleluia, de correr a Bíblia. Vamos todos, aleluia, junto comigo, navegar nessa história. Agora a palavra de Deus vai nos dizer, amada igreja, que 1 Samuel, capítulo 16, vai se aproximando o profeta, aleluia, na casa de Jessé. E a palavra de Deus, amada igreja, nós sabemos que quando um profeta ele se aproxima na casa de alguém, as pessoas ficam até temer. E Jessé, aleluia, foi de encontro com o profeta e perguntou ao profeta: a sua vida é de paz? E o profeta Samuel falou: é de paz. Amada igreja, Deus tinha uma promessa. Deus tinha promessa, aleluia, na vida de Jessé. Deus tinha promessa nessa geração. A palavra de Deus vai nos dizer, amada igreja, que quando o profeta chegou, aleluia, e passou para Jessé, aleluia, o motivo dele estar ali naquele lugar, na casa dele, ao qual ele foi enviado por Deus. Ele chegou até Jessé e falou, aleluia, Deus escolheu um dos teus filhos para ser rei em Israel. Está entendendo o mistério, amada igreja? Está entendendo o mistério? A palavra de Deus, amada igreja, ela vai nos dizer que tinha, aleluia, homens, aleluia, de boa estatura. Mas, aleluia, você conhece, não é necessário estar falando isso. Mas só que aqui, amada igreja, nós sabemos que passou todo. Mas aquele que estava no anonimato, ele era escolhido de Deus. Aquele que estava no anonimato, aleluia, Deus já tinha promessa. Eu quero dizer para você nesta noite, Deus está começando a levar uma geração, aleluia, do anonimato, porque tem promessa na sua vida, amada igreja. Eu sei, aleluia, e Deus fala nesta noite, talvez você está no anonimato, mas se prepara, aleluia, que Deus está indo ao teu encontro. Há mudança na tua vida, quando Deus, aleluia, vai ao teu encontro, quando Deus quer a promessa na tua vida, há mudança na tua vida. A casa de Jessé agora não vai ser mais a mesma. De repente, aleluia, aquele que estava no anonimato, aquele que estava, aleluia, até esquecido pela família, que ninguém dava valor, era aquele, aleluia, que faltava na mesa. Eu quero dizer para você, talvez você ache, aleluia, que está sendo abandonado. Aleluia, talvez você ache que não quer colocar, aleluia, você na mesa. Talvez você ache, aleluia, que não estão colocando, aleluia, você no lugar que deve estar. Mas eu quero dizer para você, aleluia, se você colocar o teu coração, a tua vida nas mãos do Senhor, tem lugar melhor para você do que você imagina. A palavra de Deus, amada igreja, vai nos dizer que veio aquele homem, veio aquele, aleluia, Davi. Era o único que faltava. E Deus falou para Samuel, é esse. Amada igreja, agora vamos imaginar a promessa de Deus, aleluia. Quando o profeta estava ungindo a Davi, aleluia, como futuro rei de Israel, ali Deus estava selando uma promessa. Ali, amada igreja, Deus estava fazendo compromisso com Davi. Eu quero dizer para você, quando Deus te escolhe, quando Deus te unge, quando Ele faz um compromisso contigo, Ele cumpre, aleluia, tudo que prometeu na tua vida. Quem é ungido de Deus é separado de Deus, amada igreja, e Deus está no controle de tudo. Glória a Deus. A unção, amada igreja, quem escolheu foi Deus. Há uma diferença, sempre eu falo, amada igreja, há uma diferença quando Deus escolhe. A unção, amada igreja, que ele recebeu foi a unção, aleluia, por intermédio do profeta, mas foi Deus que mandou, aleluia, selar Davi com aquela unção de futuro rei de Israel. Aleluia, Deus. Aí, amada igreja, foi selado. Deus fez uma promessa para ser rei. Mas nós sabemos que levou uma média de muito tempo ainda para alcançar essa promessa. Eu quero dizer para você nesta noite, talvez você venha falando, há tanto tempo Deus fez uma promessa e até agora não cumpriu. Primeira coisa, as promessas de Deus cumprem.
você tem que ter paciência e esperar o tempo de Deus. E segunda coisa, para que você não venha tardar a tua promessa também, não toma atitude precipitadamente. Então, quando Deus, aleluia, te escolhe, e quando Ele tem uma promessa, é no tempo dEle, é na hora dEle. Quando chegar o momento dEle, Ele vai tirar você do anonimato. E a palavra de Deus, amada igreja, até então aqui, Davi continuou no anonimato. Mas Deus, aleluia, tem algo para fazer. Então nós observamos, amada igreja, a palavra que nós lemos. Agora nós vemos que Jessé estava preocupado com seus 3 filhos mais velhos. Então os 3 filhos dele estavam na guerra. Os 3 filhos dele, aleluia, estavam naquele acampamento. E olhando para essa palavra, nós observamos, amada igreja, que se Jessé ficou preocupado de ter notícia daqueles filhos dele, é porque algo, aleluia, ele estava sentindo no teu coração que estava errado. Então aqui Jessé ele toma uma decisão. Jessé agora, ele manda Davi, seu único filho, que está cuidando das ovelhas, que está pastoreando, vai lá e vê o que está acontecendo, leva os alimentos, se preparou. Jessé estava preocupado e vê se está tudo bem. Então aqui, amada igreja, eu observo aqui nessa palavra, a qual acontece também nas nossas vidas. Amada igreja, Davi estava pastoreando, Davi estava cuidando de ovelha, era o serviço dele, estava tudo tranquilo. Ali, naquele serviço, ele comprava hino, ele fazia hino, escrevia salmo. Ali naquele lugar ele adorava a Deus, porque ele era um adorador a Deus. Deus guardava Davi. Aleluia. Davi, ele lutou ali contra um urso, contra um leão. Davi era protegido de Deus. Davi era selado de Deus. Está entendendo a mistério, amada igreja? Quando você é selado por Deus, nem urso, nem leão, nenhum inimigo pode contra a tua vida. Aonde você estiver, Deus vai estar te guardando. Talvez você pode até afastar dos caminhos do Senhor, mas se é selado, ninguém toca na tua vida. Se é escolhido, ninguém toca na tua vida. Então nós observamos, amada igreja, tudo bom, tudo perfeito. Só que agora, Davi, ele vai, aleluia, ao encontro dos seus irmãos. Ele vai para o acampamento. Veja só a mudança de vida. Às vezes também, amada igreja, na nossa vida tudo está tranquilo, não é verdade? Tudo está uma maravilha. Mas de repente, não é desse jeito? Então Davi, quando ele chega no acampamento, ele vê um alvoroço. Quando ele chega naquele lugar, ele vê o povo tudo apavorado. O povo, aleluia, com medo. Só que a palavra de Deus, amada igreja, pelo que nós observamos, aleluia, Davi, ali ele se manteve a posição dele. Davi, ele não se, aleluia, se apavorou naquela correria, porque ele sabia que algo estava errado. Mas só que ele não se apavorou. Ele foi tentar saber o que estava acontecendo. Amada igreja, mudança de ambiente. Eu quero dizer para você, quem acredita em Deus, aleluia, quem anda com Deus, pode vir a tempestade, pode vir a luta, mas ele mantém na posição que foi chamado. Não é a luta, não é filisteu, não é gigante que pode, aleluia, contra a tua vida. Se você é escolhido de Deus, eu quero dizer para você, creia, levanta a tua cabeça, aleluia, porque Deus é contigo, Deus é na sua vida. Não é normal, amada igreja, nós saber que nós somos escolhidos, ungidos de Deus, aleluia, ficar prostrado diante das lutas, diante do gigante que se levanta contra as nossas vidas. Não é, amada igreja. Deus te trouxe aqui nesta noite, amada igreja, para falar para você que Ele é contigo. É tempo, aleluia, tomar uma posição e se colocar de pé e marchar e prosseguir avante. Deus te escolheu como soldado. Você, aleluia, é escolhido de Deus. Deus te chamou. A palavra de Deus, amada igreja, vai nos dizer, aleluia, que Ele descobriu, aleluia, o motivo
do alvoroço. Todo mundo amedrontado. Era um gigante que fez o desafio ao povo de Israel. Só que aqui, amada igreja, eu fico aqui imaginando. Sabe por que muitas vezes ficamos de cabeça baixa? Porque a palavra de Deus nos fala, amada igreja, que Deus tinha rejeitado Saul. Então nós observamos, amada igreja, que não vou falar da rejeição de Saul, mas aqui tem um ponto aqui, que Deus vai falar contigo nesta noite. Só que quando nós observamos, amada igreja, o povo de Israel era o povo escolhido de Deus. E nós sabemos, amada igreja, que quando Deus tem que fazer algo, quando Deus tem que provar, amada igreja, Deus ele prova. Mas parece que aquele povo esqueceu do Deus que ele servia. Aquele exército tão poderoso esqueceu do Deus que ele servia. Mas aí, amada igreja, está entendendo o mistério? O povo, aleluia, se esqueceu de Deus, porque destacou na vida dele aquele gigante. Deus já não era mais destaque, aleluia, naquele acampamento. O destaque era aquele gigante. Mas eu quero dizer para você, aleluia, vem aproximando um renovo. Vem aproximando um renovo. Vem aproximando um renovo. Está entendendo o mistério, amada igreja? O renovo está se aproximando. A presença de Deus vai entrar, aleluia, através de Davi. A presença de Deus vai entrar naquele exército, através daquele homem que foi escolhido por Deus. Eu quero dizer para você, conforme foi falado ontem, amada igreja, quem tem o renovo, quem tem a presença de Deus, amada igreja, quando ele entra a presença de Deus, aleluia, contaminada, a presença de Deus através de Davi, começou, aleluia, a alegrar ali aquele povo. Mas pastor, mas como assim eu vou estar amedrontado? Mas só que nós observamos que aquele rei, aleluia, o gigante fez o desafio para lutar contra o homem. E ninguém colocava a oposição para estar lutando ali. Sabe o que nós observamos, amada igreja? A tamanho da fé de Davi. Aquele homem, aquele menino, aleluia, quando passou tudo para ele, o motivo, aleluia, daquele alvoroço. Ele viu aquele gigante. E ele decidiu lutar contra o gigante. Está entendendo o mistério, amada igreja? Ele decidiu lutar contra o gigante. E quando eu vejo essa palavra de Deus, quando eu vejo ali Davi, aleluia, falando ali para o rei, eu vou lutar contra esse gigante. Amada igreja, o gigante não era problema para Davi. Está entendendo o mistério? Sabe por quê? Porque ele tinha Deus. Ele confiava em Deus. Ele sabia que Deus ia dar força. Ele sabia que Deus era com ele. E quando ele pelejasse, Deus ia dar vitória. Eu quero dizer para você nesta noite, para de ficar prostrado, luta, porque a vitória é sua. A vitória é sua, amada igreja. Só que nós sabemos que quando ele decidiu batalhar, nós sabemos que o exército tinha que se revestir com armadura, tinha que ter espada, tinha que ter capacete. Falando aí, Jesus. Está entendendo o mistério, amada igreja? Ninguém vai para a guerra se não estiver preparado. Eles tentaram colocar algo na vida de Davi, aquela ferramenta, aquele equipamento, preparando Davi para a guerra. Só que nós observamos que Davi ficou desconfortável com aquela armadura. Mas só que Davi, ele tirou aquela armadura. Ele colocou aquela armadura que está escrito em livro de Efésios capítulo 6. Revestir de toda a armadura de Deus, para quando chegar os dias mal, podeis estar firme. A armadura, aleluia, de Davi era a presença de Deus, para lutar contra o nosso adversário, para lutar contra os nossos inimigos. A luz espiritual é a armadura de Deus, é a presença de Deus, é revestimento, amada igreja. Ali, amada igreja, Davi foi com a presença de Deus. Então eu quero dizer para você, amada igreja, em quem você está confiando para essa peleja, amada igreja? Confie em Deus, reveste da presença de Deus, que o inimigo não pode contra a tua vida. Glória a Deus, aleluia. É revestimento. Se você, aleluia, está perdendo essa batalha,
Reverte mais, ora mais, busca mais. Muitos estão perdendo a batalha. É tempo de se revestir, amada igreja. É tempo de nós se colocar e confiar em Deus. Um exército correu do gigante, mas um só, com a presença de Deus, ali enfrentou aquele gigante. Está entendendo o mistério, amada igreja? Agora você imagina, amada igreja, um exército, uma igreja como essa, todos estiverem lá revestidos com a presença de Deus. Não há adversário que feche a porta dessa igreja. Não há adversário que feche, aleluia, a porta, aleluia, que Deus colocou na tua vida. Não há. Então nós observamos, amada igreja, ele preferiu, aleluia, ir com a presença de Deus. Mas está pensando que foi fácil para Davi? Está pensando que foi fácil para Davi? Foi fácil para ele enfrentar o gigante. Mas só que naquele acampamento, quem sabe alguém falou: olha a sua estatura. Você não tem, aleluia, nem corpo de soldado para vencer esse gigante. Com certeza muita palavra negativa foi contra a vida dele para desanimar, para desistir. Eu quero dizer para você também, aleluia, que você tem ouvido. Talvez essa caminhada, essa luta que você está, mesmo você com a presença de Deus, você batalhando, você buscando a sua presença, você buscando, aleluia, a sua vitória. Mas vai ter alguém que vai falar: por que ir para a igreja se você não livrou desse vício? Mesmo você caminhando, aleluia, para a igreja, por que, aleluia, você ir para a igreja se você ainda continua pecando? Mas eu quero dizer para você, nesta noite, aleluia, o pecado vai embora, o vício vai embora, mas Deus tem que permanecer na tua vida. Você tem que dar ouvido para Deus, amada igreja. Podia falar contra Davi, podia jogar palavra negativa contra ele. Ele não estava nem aí se ele era pequeno, se ele era menino. Ele não estava nem aí, sabe por quê? Porque ele tinha um encontro com Deus, ele tinha a presença de Deus. E quem tem a presença de Deus, amada igreja, quem crê no Senhor é vencedor. Ele tinha a presença de Deus. Então nós observamos, amada igreja, tentá-lo. Eu quero dizer para você, o que tem falado para você? Falado que você não vai conseguir? Às vezes falando o teu defeito, às vezes falando de algo que você fez, aleluia, porque é desse jeito. Mas eu quero dizer para você nesta noite, se você crê, aleluia, Deus vai fazer um renovo nesta noite na tua vida. Você não vai sair daqui da maneira que você chegou. Quando as pessoas estiverem falando algo com você, olha somente para Deus, olha somente para Deus, tenha visão em Deus, tenha visão em Jesus Cristo, amada igreja. Eu quero dizer para você, quem é perfeito? Quando Jesus ali teve encontro, aquela mulher falou, aleluia, quando queria proteger aquela mulher, quem tem pecado, que atira a primeira pedra. É desse jeito que o adversário está acabando com a igreja. Estão julgando algo na sua vida. Eles fazem de tudo para atrapalhar você, pelejar para você, aleluia, não permanecer nos caminhos do Senhor. Mas eu quero dizer para você nesta noite, continua caminhando na presença do Senhor, porque essa batalha, essa luta, ela vai ter um fim. Aleluia, você começa a prosseguir, continua a prosseguir, porque o fim, aleluia, está chegando. Está chegando ao fim dessa batalha. Então nós observamos, amada igreja, que Davi, aleluia, ele vai, aleluia, desce ali e vai ao encontro ao gigante. A palavra de Deus vai nos dizer, amada igreja, que ele não estava com a armadura, só com a presença de Deus. A palavra de Deus nos fala que ele, naquele riacho, tirou umas pedras e foi, aleluia, com a pedra. Alguns falam a foz, amada igreja. Então nós sabemos isso. Quando o gigante, aleluia, ficou diante de Davi, além dele ter a primeira aprovação de muitos falando que ele não vai conseguir, agora o próprio gigante começa, aleluia, a caçoar, começa a zombar de Davi. Eu quero dizer para você,
nesta noite, aquele gigante, ele zombou daquele exército. Mas ai daquele de zombar do ungido de Deus. Está entendendo o mistério? Ai daquele que se levantar quando separado e ungido de Deus. Então aquele gigante estava zombando de Davi. Mas aquele gigante, nem ele sabia que o Senhor dos Exércitos era com Davi. Eu quero dizer para você nesta noite, o Senhor dos Exércitos é na sua vida e Ele está aqui nesta noite. E o nosso general é Cristo, amada igreja. Aleluia, Deus. Glória. Amada igreja, confiando em Deus, pegou a pedra. Confiando em Deus, lançou a pedra. E confiando em Deus, o gigante caiu por terra. Eu quero dizer para você nesta noite, tudo que você fazer, faz confiando em Deus. Tudo que você fazer, faz confiando em Jesus, porque esse gigante vai cair por terra.